É de axé o reino de Olorum. O reino de Olorum é puro axé. Filhas e filhos, que Oxalá nos abençoe, que o Deus maior, Olodumare, Olorum, seja em nós. Saúdo a coroa de todos vocês e envio a minha bênção no axé de Mãe Iemonjá e Pai Oxóssi. E saúdo também na coroa maior da nossa casa, Pai Ogum, Mãe Nanã. Bom, como o reino de Olorum é por axé, eu venho falar de algumas coisas que representam o nosso axé. Venho observando, percebendo a necessidade de trazer algumas explicações para vocês, que eu acredito que talvez sejam dúvidas, ou que melhor esclarecido vai levar vocês também a fazer um melhor uso. E com isso, né, buscar mais axé para vocês, uma vibração mais equilibrada, no cuidado com a coroa de vocês, no cuidado que cada um precisa ter consigo mesmo, com o seu axé. Tá bom? Bom, então eu vou falar primeiro dos fundamentos sobre as faixas. Vocês, inclusive, vários de vocês têm tido a iniciativa de fazer faixas, a gente conversou sobre isso há poucos dias, falando que poderiam fazer, a princípio, 3 básicas para não pesar muito, e depois vai fazendo aos poucos, né? Até chegar nas todas as cores, as 7 faixas, mas que vocês podiam fazer, a princípio, a azul, a vermelha, a verde, né? E que com essas 3 a gente já atendia satisfatoriamente as necessidades dos trabalhos, mas muitos de vocês quiseram até fazer mais, já estão fazendo várias cores, tem médios fazendo, inclusive, agora faixas duais. Tudo bem, é muito bom vocês terem já o conjunto, quererem adiantar o conjunto de apetrecho de vocês. Mas é importante a gente fazer o apetrecho, entender o significado dele. No caso das faixas, para que servem as faixas? Por que elas têm cores diversas? As cores, para nós, têm um significado muito importante. Nós estamos falando de vibração. As cores trazem vibrações, elas são vibrações. Elas potencializam o nosso estado vibracional, cada uma com a sua característica, dependendo do ponto de força, dependendo de para que está sendo usado. E nós trabalhamos, vocês vão ver no laboratório o tempo todo, que a gente trabalha com variedade de cores de faixas, como trabalhamos com variedade de cores de pedras, e assim por diante. Nossas guias têm cores diferenciadas nas suas contas, né? Então, cores é muito importante para nós. Às vezes você vai ver a entidade querendo que troque lâmpada realmente do laboratório para uma outra cor, que atenda, né, aquela necessidade ali daquele trabalho. Existem trabalhos hoje, inclusive trabalhos energéticos muito, muito importantes, que são feitos com cromoterapia, que é a aplicação de cores direcionadas. Assim como nós, através das nossas mãos, quando estamos irradiando alguém no laboratório e vamos falando as cores, nós estamos irradiando raios de luz, estamos assim trabalhando também com as cores. Dito isso, a gente coloca a faixa. Todo mundo já entendeu a importância das cores. E a faixa em si, a gente coloca ela em volta da nossa cintura, nessa região do chakra umbilical, né, que representa o nosso eixo, e a gente coloca a faixa e ela assim cobre o nosso chakra umbilical, seja na frente e também o chakra posterior, né, o chakra principal e chakras subchakras. Então, nós estamos com isso, ao mesmo tempo que a gente traz uma proteção ao cingir os nossos umbigos com essa faixa, nós estamos também potencializando uma cor especificamente relacionada a uma linha de trabalho ou aos nossos orixás. Então, existe um significado, né, da cor que eu quero potencializar, da cor que eu quero neutralizar, da proteção que eu quero buscar.
E esse fundamento ele está lá na Bíblia. Quando, em mais de um momento, nós vamos ouvir esse termo, né, das vestimentas, de colocar a túnica, cingir o umbigo. Então, a gente está falando de um fundamento que é ancestral. E da mãe a importância dele, esse gesto, né? E muitas das vezes, o médium preocupado como que está, né, o umbigo dele, quer colocar esparadrapo e tudo, mas se ele estiver usando a sua faixa de maneira adequada, ele está já atendendo a esse princípio da proteção no seu campo áurico, através do seu eixo e de um dos seus chakras principais dessa questão mediúnica, que é o chakra umbilical, tá? Então, eu acredito que com isso vocês já estão entendendo da importância dessa faixa. E também é bom que eu tenha a minha faixa, porque ao mesmo tempo que ela tem toda essa representação que eu estou falando, ela traz as minhas próprias impressões. Ela foi apresentada para mim. E na medida que eu vou confirmando o meu orixá, eu já vou tendo também as cores mais definidas dos meus guias, dos meus orixás. Então, esse apetrecho, a faixa, enquanto, né, que absorve também a minha digital, né, tem um significado muito importante. Na casa, a gente tem o hábito de vocês, quando têm as faixas de vocês, vocês usam de vocês. E enquanto não tem, ou quando é um médium aspirante, que ainda está para aguardar para a entronização, né, ele usa as faixas que nós temos na casa. As faixas que nós temos na casa, elas são para os trabalhos laboratoriais. A prioridade delas é o tratamento das pessoas no nosso laboratório. Ou, quando precisa, colocá-las em alguns lugares representativos durante trabalhos nossos, seja na nossa mesa, seja, né, no atabaque, seja na coluna da cuminheira da nossa casa, tá? Nos nossos altares. Então, nós também utilizamos para isso, porque tem um fundamento específico para isso. Mas entre as prioridades, que é a do laboratório, elas ficam lá disponíveis para isso, e é permitido que o médium use enquanto ele ainda não tem os apetrechos próprios. Então, essa é a explicação sobre as faixas. Agora, vamos à nossa explicação sobre o Adalogum. É esse cordão com os nós, né, com 7 nós, que vocês têm também. E que, na medida que vocês vão avançando no desenvolvimento de vocês vão providenciando o chamado Adalogum, que é um cordão com os nós e que também é chamado de cordão de São Francisco. Tem também um fundamento muito, né, importante na Umbanda. Em algumas casas é chamado de cordão de São Francisco. E tem um fundamento também antigo e que é usado em outras religiões também, usado principalmente na igreja, por exemplo, né, na vestimenta dos frades, né, de quem é frei, que vai usar o cordão de São Francisco exatamente pela influência de São Francisco de Assis, né, que acabou com isso formando uma congregação, que é a congregação de São Francisco, que são os freis franciscanos. Então, existe aí uma história, né, toda que vem um desenrolar e chega para nós na Umbanda com esse significado, com esse fundamento também importante. São 7 nós. Cada nó desse representa uma das nações, está aí fundamentado nesse ponto nosso aí, dessa estrela que a gente usa, do risco nosso que está ali, com todos os pontos que vocês veem na nossa cortina, no nosso manto, né? Enfim, que representa os 7 pontos de força principais que emanam para nós, no nosso fundamento, e emanam e abrem para todos os demais também outros pontos que surgem a partir desses, né? Então, cada nó desse é feito firmando um desses pontos de força. E quando ele é feito especificamente para aquela pessoa, vai se dando nó, firmando o ponto de força e mentalizando e firmando aquela pessoa que vai
ser a dona daquele Adalogum, tá? Então, ele é intransferível. Não tem essa história de passa um Adalogum de um para o outro, porque ele é feito especificamente para aquela pessoa, mentalizando, buscando a vibração dela e buscando a vibração dos orixás maiores, desses pontos de força, das 7 nações, das 7 linhas, dos 7 orixás principais, as 7 principais forças orixáicas para nós, no nosso fundamento. Então, ele é uma proteção, que também é colocada, também é uma proteção, colocada em volta do nosso, circulando a nossa cintura, formando esse anel de proteção aqui, representativo de todas essas forças. Então, ao colocar ele, eu estou garantido por todas as 7 forças principais. Espero que assim tenha ficado entendido, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o fundamento das guias, os fios de conta. Os fios de conta, ele também funcionam como proteção e como canal também de conexão com as entidades, com os guias, com a força do meu orixá. E ele é uma proteção e, ao mesmo tempo que ele chama, né, ele atrai a vibração, ele também é captor no sentido, às vezes, de estar descarregando, né? Estar servindo como uma armadura aqui de proteção na gente, né? Pega aqui no nosso chakra aqui posterior. Por isso que afirma, ó, fica aqui na terminalidade aqui do nosso chakra aqui, né? E vem como uma armadura me protegendo aqui, garantindo, e por isso que às vezes ela pode até arrebentar, porque ela recebe a carga primeiro, né? Quando assim é necessário. E a gente sempre aconselha fazer com contas de cristal, de vidro, assim como as miçanguinhas também são de vidro. Evitar fazer de plástico, que não vai ter o mesmo fundamento, a mesma condição em termos de material que eu digo, né? O tipo do material, que tem essa capacidade da reflexão da vibração e, ao mesmo tempo, da absorção da vibração, tá? Então, os fios são direcionados conforme nós temos alguns que são os básicos, que é a proteção básica, conforme a gente sempre fala, na nossa casa, que é a guia de Oxalá, a primeira que a gente aconselha a fazer, que independente de estar frequentando casa ou não, é uma guia importante, né? É uma guia que representa o Pai Maior, Oxalá, Senhor da nosso ar, né? Que nós respiramos. Então, a de Oxalá toda branca, né? E a gente tem também, por costume na nossa casa, ter a guia de Preto Velho, que é o terço de conta de lágrima, que representa os nossos vovôs e vovós, que são esses guias tão importantes para nós, que vêm, que nos abraçam, que cuidam de nós, que abrem a nossa incorporação, né, que trazem as demais entidades, muitas vezes, na nossa coroa. Então, temos muitos significados na linha das almas, na linha dos vovôs e vovós, e é uma grande proteção ter um terço deles junto a nós, certo? Bom, aí, a partir disso, nós temos as 2 proteções exuaicas da casa, representativa dos Exus da casa, que são aqueles que respondem pela ganga, ou seja, pelas gangas. Quando você fala que tem, né, os Exus que representam a ganga, que respondem por ela, são aqueles que estão à frente, como se fosse um dirigente, né, coordenando todas as demais equipes exuaicas. Então, nós temos a guia toda preta, que representa a direção, as equipes de direção masculina da casa, de Exu, né, masculino, e aquela outra que tem as cores rosa, vermelha, preta, né, que representa a direção, a equipe diretora das Exus femininas, da Exu mulher, tá? Então, feito isso, nós estamos guardados por Oxalá, Pai Maior, né? Pelos pretos velhos, a proteção das almas santas e benditas junto a nós, e a nossa proteção, a proteção exuaica, que assim nos garante. Bom,
veio para nós, através da espiritualidade, a guia da nossa casa, porque assim ela substitui todas as demais, que não são necessárias de eu ficar fazendo uma para cada uma dos patronos da espiritualidade maior da casa que nos protege, tá? Que nos garante. Então, aqui nós temos Oxóssi, Iemonjá, Nanã, Ogum e Oxalá, tá? E aqui o símbolo da nossa nação, comunidade Legião Azul, né? Que também, Oxalá, aqui atrás. Certo? Bom, então, entendido isso, tem depois as guias que vão surgindo a partir da confirmação do orixá, a partir, né, de outros guias, outras entidades que vão se apresentando. Então, aí quem é que filho de Xangô, vai ter a guia de Xangô, vai ter a guia da Oxum, quem é filho de Oxum, e assim por diante. Depois guias específicas para a nação do Oriente, que vai sendo pedidas pelas próprias entidades, vão sendo mostradas, a gente vai confeccionando aos poucos, né? Para quando o médium chega na deitada dele, no momento dele de fazer a feitura dele, né, e tal, ele já está muitas vezes com quase, quando vai acontecendo assim gradativamente, né, ele já tem boa parte das guias dele e às vezes só tem que completar algumas. Quando já está coroado, já atingiu aí o seu nível, né, de ebome, um santo, aí temos aquela também, as guias das 7 linhas, que são aquelas que, às vezes, que eu uso, que vocês vê lá na casa e outros também, que tem vários fios, então 7 gomos, e em cada gomo, 7 fios diferentes, né, representando também todas essas forças, né, que manifestam, todos os orixás, as linhas, e no caso, nosso pai e mãe de cabeça também. Por isso que às vezes pode acontecer, de mesmo parecendo que a guia de 7 linhas é igual para todo mundo, pode acontecer de ter alguma guia dessa, do Brajá, que a gente fala, né, de 7 linhas, ter alguma diferença de um para outro, dependendo da questão da coroa do orixá de cada um, tá? Então, essas mais grossas, que tem vários fios de conta, a gente costuma chamar de Brajá, né? Que pode ser o brajá que tem aqueles fios torcidos, ou pode ser só o fio mesmo, né? Sem ser torcido, e assim por diante. E pode ter os brajás que são específicos do orixá do médium, quando assim é necessário, quando assim é pedido, tá? Mas não precisa ficar afoito. Tudo tem seu tempo, tem coisa que vai aos poucos, né? A gente vai preparando e vai sendo na medida que vai sendo necessário, que vai sendo anunciado. A gente não precisa achar que a gente vai precisar fazer tudo de uma vez só, ou que tem essa necessidade. Principalmente porque o que é mais legítimo é quando a gente permite que a própria espiritualidade vai mostrando para a gente o que está precisando, em qual momento, né? E de que maneira. Tá? Então, espero que assim eu tenha conseguido orientar vocês sobre os fundamentos, então, das guias, dos faixas e do Adalogum. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o cuidado com esses apetrechos pessoais. Porque a partir do momento que eu tenho as minhas guias, que eu tenho as minhas faixas, né? Que eu tenho meu Adalogum, isso vai compor os chamados apetrechos pessoais. Nosso apetrecho é tudo que a gente tem que compõe a nossa roupagem de santo, né? Minha toalha de cabeça. Ah, esqueci de falar da toalha de cabeça, né? Depois eu falo com ela com mais calma, tá? Então, tudo que compõe a minha roupagem de santo, né? Então, o meu pano de cobrir minha cabeça, o meu solidel, né? No caso dos homens, a minha toalha de cabeça, é, as minhas guias, as minhas faixas, o meu Adalogum e outros apetrechos que depois, posteriormente, vão surgindo, na medida também que as entidades vão, assim, se apresentando e mostrando, o médium vai trabalhando, né, com os seus, então, depois um cachimbo de vovô, com o seu fumo, a bengala, o chapéu, né, a guiada do boiadeiro, o laço, e assim por diante, né? Bom, mas aí temos uma questão que é fundamental, são os cuidados, porque para que aquilo ali realmente tenha o valor e o fundamento, né, que eu falei aqui, e que isso realmente seja concreto,
eu tenho que tratar aquilo como objeto sagrado. Eu tenho que cuidar desses apetrechos com carinho, com atenção, né? Então, eu tenho que ter cuidado ao guardar a minha guia, onde que eu vou guardar, de que maneira. A gente sempre aconselha não ficar embolado em casa, pendura num cabide, né? E deixa penduradinho, deixa ela ali, ou põe no seu altar, na mesinha do seu altar ali, se for o caso, de um jeito que elas fiquem abertas sempre para o fluxo energético continuar passando sobre ela. Na hora de eu guardar, eu vou guardar com cuidado para não ficar embolando. Um truque para guardar é pegar a toalha sua de cabeça, colocar as guias, enrolar, porque aí elas não vão embolar, né? Dar uma amarradinha também com uma fita, na hora que junta elas assim, quem tem mais quantidade, enfim. Tem sempre um jeitinho para cuidar. As minhas faixas, cuidando delas, lavando quando necessário, o meu adalogum também, lavar quando vai ficando amarelado, né? Cuidar. E tudo isso, né? Toda essa atenção e esse zelo é o que realmente vai fazer desse objeto um objeto sagrado para mim. Porque eu posso levar o objeto para ser abençoado pela Mãe de Santo, né? Posso levar para ungir, para, né, confirmar para mim aquele apetrecho, mas o que vai fazer com que ele realmente se torne algo sagrado na minha vida é a minha relação com ele, né? É o meu olhar para ele, é o meu manusear, é o meu cuidado, é o meu guardar, é eu saber que aquilo ali é um ponto de energia, é algo que foi sagrado. O que é o sagrado? É tudo que eu transformo energeticamente numa força que vai impactar nos meus corpos, no meu espiritual. Então, cada um elege para si o seu sagrado. Então, fazer com que esses objetos tenham esse significado é o que me traz força, é o que me reforça, é o que me dá sustentação, é o que me traz proteção, é o que neutraliza influências outras, às vezes, em mim. Então, como eu posso muito com um objeto desse, se assim eu permitir que seja? Por isso, cuidado, né? Com todos esses objetos. E aí é o que eu sempre falo, coloque o nome na sua faixa, no cantinho dela, na barrazinha dela lá. Coloque o nome no seu adalogum, né? Amarra ali uma fitinha, alguma coisa na pontinha, na parte dele ali de baixo, perto do último nozinho, com o seu nome, de jeito que não misture, porque eu acabei de dizer que ele é intransferível, tá? Cuida das suas guias, guarda direitinho, arruma uma bolsinha para levar, ou enrola ela na toalha, como eu falei. A toalha de cabeça, né, que eu falei que eu ia explicar ainda, ela tem muitos fundamentos para gente. Ela representa muita coisa. E vocês vão aprendendo a representação dela ao longo da caminhada de vocês. Mas ela é também proteção, quando eu coloco ela nas minhas costas, né? Quando eu sacudo, bato, eu estou ali me descarregando. Tudo isso eu posso fazer com ela. Quando eu a coloco no chão e vou bater minha cabeça deitando sobre ela, é como se eu estivesse batendo a cabeça no meu altar pessoal, nos meus altares. Eu estou batendo o meu ori. Ela representa o meu ori. Por isso, toalha de cabeça, da minha cabeça, dos meus orixás, do meu ori. Então, quando eu a coloco no chão, ela tem o mesmo fundamento da decisa sagrada, da esteira, quando a gente deita na esteira para fazer o santo. Então, quando eu coloco ela e deito sobre ela, bato a minha cabeça, quem já fez o santo é como se estivesse voltando lá na sua decisa e buscando novamente aquela energia ali. Então, tem muitos fundamentos na toalha de cabeça, muitos.
Por isso, cuidado com ela também. Coloquem o nome dela nela e cuidado. Certo? Bom, então, seguindo. Uma vez dito isso sobre os cuidados com os apetrechos pessoais, a gente pode falar um pouquinho do cuidado com a casa de axé. Porque tudo isso que eu falei aqui transfere-se para tudo que tem dentro da nossa casa. Tudo que tem ali é representativo, né? Está ali, foi apresentado, é sagrado. Então, os altares, os fundamentos, os assentamentos, as imagens, né? Os objetos, as quartinhas, quer dizer, tudo que está ali tem um porquê de estar ali. Teve é para nós um objeto sagrado. E é assim que a gente tem que cuidar. Então eu tenho que olhar à minha volta, eu tenho que ver o que está à minha volta. Como eu estou também cuidando da minha casa de axé. Porque a minha casa de axé, ela é um dos meus templos de vida. O meu corpo é o meu templo principal, a minha casa onde eu moro é o meu templo de morada minha, da minha vida. E a minha casa de axé é mais um templo para mim, uma morada da minha espiritualidade, onde eu busco a minha espiritualidade, onde eu, né, busco a minha caminhada, me dá a sustentação para a minha caminhada espiritual, para a minha caminhada evolutiva como ser humano, encarnado, espiritualizado nessa terra. Então, eu também cuidar dela é cuidar de mim, porque é o lugar que eu escolhi estar. Então, quando eu cuido da minha casa de axé, eu estou cuidando de mim também. Tá bom? Muito bom. E agora, então, dito isso, né? Eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Essa foto aqui, ela foi dessa segunda-feira agora, tá? Foi da segunda-feira. Aí, vocês podem perceber que as faixas, né, estão desalinhadas, as faixas ali do salão. Temos uma faixa aqui, ó, que ficou aqui, sobre a mesa embolada. Temos um copo descartável aqui, colocado aqui, né? Sempre tem copo aí. Eu tiro sempre copos nos lugares, nos altares da casa, nas prateleiras, em todos os lugares da casa eu saio catando copo. Alguns, dependendo do lugar onde ele está, pegando na parte do salão, pegando até na secretaria, eu vou considerar que é consulente. Mas boa parte dos copos que eu tiro, depois da reunião, espalhados na casa, são de médiuns, porque quem estava ali eram médiuns. Quem estava naquele lugar, quem fica por ali, quem transita ali, geralmente são médiuns. Somos nós, tá? Então, tá aqui. Ah, mãe Cláudia, está tão bagunçado. Não é assim que as faixas devem ficar. Eu acabei de dizer para vocês que todos esses apetrechos são representativos de forças energéticas. E as faixas, mesmo elas não estando usadas, falei da importância das cores, elas continuam aqui emanando vibração. Elas continuam aqui como fluxo energético. Por isso elas precisam estar alinhadas, colocadas com cuidado, com jeito, direitinho. Esse foi de segunda-feira agora. Mas eu tenho outras fotos de outros dias. Porque sempre acontece isso. Eu, às vezes, vou fotografando e vou guardando a foto, sabe? Comigo. Porque é como geralmente ficam as faixas. E eu só fotografei a da Sala das Almas, do altar de Umbanda. Mas fica assim também, às vezes, lá no laboratório, fica assim também lá na outra, naquela outro laboratório 1, lá dos fundos. Desse jeito. Tá? Então, eu disse para vocês que nós emprestamos as faixas para vocês usarem, dada a importância delas para o médium na hora do trabalho. Por isso que eu disse aí, né, para vocês, primeiro, a importância das faixas.
Então, para que vocês estejam com os vossos umbigos, o vosso eixo aqui umbilical circulado, cingido com a faixa, aquele que não tem, a casa se incede. Mas eu disse para vocês quais são os outros usos dela também. E que a prioridade é o nosso laboratório. O cuidado ali, de cuidar das pessoas, inclusive alguns de vocês, que quando também passam pelo atendimento. Então, elas não podem ser usadas de qualquer jeito, não podem ficar assim, caídas, sujando, sendo colocadas de qualquer forma, emboloradas, porque eu já falei do fluxo energético aqui, né? E um minutinho, um pouquinho de minutinho só a mais, de paciência, que a gente tiver ao final, quando eu tiro a faixa, de ir lá e colocar ela com cuidado no lugar, né? Coloca ela com cuidado, vê se ficou arrumadinho. Se todos fizerem isso, não vai ficar desse jeito que está aí, não. Agora, se ficou assim, porque tem gente que nem colocou ela no lugar, olha lá, só jogou ela ali naquele canto. Mas não foi assim que encontrou. Quando chegou na casa e foi pegar, elas estavam arrumadas, porque dá trabalho arrumar. Dá trabalho. E alguns de vocês sabem disso, porque eu vejo vocês ajudando a arrumar. Tem que colocá-las todas separadas, às vezes coloca ali na mesa, às vezes a Simone faz isso, né, com outros ajudando, coloca todas elas, separa por cor, para fazer o degradê, porque assim fica mais harmonioso e o fluxo energético fica mais equilibrado. Aí coloca tudo bonitinho, degradê, arruma uma por uma. Ao final da reunião tá assim. Não está do jeito que vocês encontraram. Né? Então é muito bom ter quem ajude, quem arrume. Muito bom. Muito bom hoje a equipe estar na casa, nos trabalhos de limpeza. Hoje não, né? Terça-feira. Os trabalhos de limpeza, né? Todas as terças-feiras. Muito bom ter quem faça a organização. Mas essa organização, independente do trabalho de limpeza, ela é de todos nós. A responsabilidade. Todos nós. Acabei de falar da importância dos apetrechos, do cuidado com o sagrado, do cuidado com o sagrado seu e da casa de Axé. Então, todos nós somos responsáveis. E tem aquela regra básica da boa convivência, da boa conduta, da boa educação. Encontro uma coisa de um jeito, preciso dela, vou usar, me foi permitido usar, agora eu devolvo do jeitinho que eu peguei. Tá? Assim fica tudo bem. A nossa convivência na casa, o nosso estar ali, precisa ser comprometido de uma forma que a gente fala que é uma organização mútua e solidária, onde todos nós somos solidários à nossa casa de Axé, onde todos nós somos responsáveis pelos cuidados dela. Porque se vocês querem estar bem, é um princípio. A minha casa de Axé precisa estar bem, porque de lá vem energias para mim. De lá eu descarrego as minhas energias também. Descarrego o que preciso descarregar lá e recebo energias de lá como fontes energéticas. Então, a minha casa de Axé tem que estar bem, tem que estar limpa, bonita, organizada, porque tudo que é equilibrado, que é organizado, emana para nós as melhores vibrações. Tudo que é tumultuado, fora do lugar, não emana, né, as melhores vibrações. Então, vamos ter esse cuidado. Vamos cuidar do que é nosso. Tá bom? Vamos cuidar. Olha, porque assim, a gente tem essa particularidade na nossa casa, de ceder para os que precisam, porque eu não quero filho meu que ou esqueceu porque não tem a faixa, eu não quero médium da casa sem cingir os umbigos e correndo o risco de ficar vulnerável. Mas eu não teria obrigação, né? Porque existe um fundamento também, que é o mesmo fundamento do que eu falei do Adalogum, que é intransferível. E aí eu vou usando ela como um apetrecho coletivo, a faixa, mas
depois, quando eu tenho a minha faixa, ela é minha e é intransferível também. Ou deveria ser, tá? Só em alguns casos excepcionais, onde voluntariamente uma mãe passa para um filho a faixa dela. Um pai passa para um filho como zelador da pessoa. Então, ali, quando vocês usam as faixas da casa, vocês estão usando as faixas, é como se vocês usassem as faixas dos pais e mães da casa, cedendo a vocês, como uma proteção destes junto a vocês. Agora, uma vez tendo a minha faixa, eu devo colocar o nome dela e devo ter todo cuidado com ela, conforme eu já falei aqui. E aí não pode, não é bom que aconteça isso aqui, ó. Isso aqui. Que também eventualmente acontece. Isso aqui ficou no vestiário depois da reunião de segunda-feira. Embolado, do jeito que estava embolado, eu peguei, trouxe para a mesa do salão e fotografei. Do jeitinho que estava lá. Assim. Assim como há poucos dias, tinha também uma faixa jogada, ela caída na prateleira do vestiário. Né? Então, assim, embolada. E esquecida no vestiário. Não tinha nome. Então, eu não sei de quem que é. É para poder orientar diretamente a pessoa, porque assim eu preferia. Mas eu não sei de quem que é. Então, não tem como orientar diretamente a própria pessoa. Tá? E aí, filhas e filhos, mais uma vez, o que eu já falei aqui hoje. Cuidado com os vossos apetrechos. Olha bem, vocês acabaram de sair de um trabalho. Aí meu adalogum, eu embolo ele com a faixa. Até para guardar, vocês têm que saber. Até para tirar, vocês têm que saber como tirar. Tudo isso é manipulação energética. Desamarro o meu adalogum, pego ele pelo nó de cima, tá? Pelo nó onde tem a argolinha assim, certo? Peguei o meu adalogum. Ou eu dobro ele uma vez, 2 vezes, com cuidado para eu colocar na minha bolsa que eu vou carregar. Ou eu posso enrolar ele assim também, com cuidado, e coloco ele na bolsa onde eu vou voltar com ele para casa. Inclusive o seu adalogum, enquanto você está em casa, ele pode ficar esticado, aberto no seu altar, com um nó no meio assim, você abre ele na sua mesinha, assim, tá? Igual a gente faz lá no centro, que vocês veem lá no altar do centro, não tem um adalogum que fica lá? Observem, vocês podem fazer assim no altar de vocês em casa também, ele fica ali, como um ponto, né? Firmando as 7 pontos principais, as 7 nações, as 7 fortalezas orixáicas, tá? Então, tira e faz isso. Tira com cuidado, levanta, né? Dobra, dobra, ou enrola e guarda. Não pega de qualquer jeito, faz assim, embola, não. Vocês acabaram de tirar do corpo de vocês, ele está carregado de energia ali. A faixa é a mesma coisa. Tirei. Não tem essa costurinha do meio? Pega a costura do meio, dobra na costura, dobra mais uma vez e guarda. Pode colocar até juntinho com o seu adalogum. Faz isso aí não. Contorce. Quando eu acabo de tirar e faço isso, corro o risco de provocar um contorcimento no meu próprio chakra umbilical, no meu eixo. Porque eu ainda estou energeticamente a fios, eu estou energeticamente ligado ainda ao meu apetrecho. Né? Então, vamos ter essa observação, vamos ter esse cuidado. Às vezes eu mesmo vou provocar um contorcimento em mim, por causa do jeito que eu estou manipulando as minhas coisas. Tá bom? Enfim, existe um fundamento que a gente não tem usado na nossa casa, ultimamente, até por uma questão mesmo dessa movimentação muito grande, né, de elementos e apetrechos, mas existe um fundamento em que a faixa, depois que é feita, ela fica com uma abertura onde são colocados
elementos do médium ali dentro. Depois costura. E aí essa faixa não pode de jeito nenhum ir parar na mão de outra pessoa, né? Ou até mesmo ser largada em qualquer lugar, porque ela está com elementos correspondentes ao médium ali dentro. Ainda é feito isso quando há necessidade. Mas, do jeito que, às vezes, né, a gente tem esse volume, esse movimento tão grande aí de coisas, nem é bom que faça. Porque, inclusive, eu volto a contar o episódio do outro dia, em que eu tinha acabado de apresentar, de ungir, de colocar minhas mãos numa faixa azul da médium da casa, da Ana Paula Paz. Eu fiz o reconhecimento da faixa dela, uma faixa azul royal. Ela guardou na bolsa dela e depois a bolsa dela estava aberta no vestiário e mexida. E a faixa sumiu. Num dia que tinha só médiums na casa. Nesse momento, nessa movimentação. E dentro do vestiário. Então alguém pegou essa faixa, não sei com qual intenção, né? E é uma coisa completamente sem fundamento. Porque vai estar usando uma faixa que foi apresentada para outra pessoa. Então já cruzou as energias, já cruzou as eminências, já cruzou o fundamento. Não tem o mesmo valor. Eu não sei qual foi o motivo de ter pegado, tá? Não sei. Mas seja lá qual for, se pegou porque queria para si, não tem o mesmo fundamento quando eu faço isso, que a faixa já tinha sido apresentada para outra pessoa. Então vamos ter esse cuidado, vamos ter esse carinho, vamos ter esse respeito, o respeito para com as minhas coisas, o respeito para com as coisas da casa e o respeito para com as coisas do meu irmão. O princípio da irmandade pede a gente isso e o princípio da convivência pede. Em qualquer lugar que eu tiver, o que é do outro é do outro, não é meu. Eu tenho que respeitar. Não é só na casa de axé, é na nossa vida. Tá bom, minhas filhas e filhos? Bom, e agora, a última coisa aqui que eu quero lembrar é isso aqui. Também, naquilo que eu chamo de cuidados com a nossa casa de axé, cuidado mesmo, em todos os cantinhos. Tudo é responsabilidade minha, compromisso solidário, lembra do que eu falei. Usei, né? Estou aqui no trabalho, vou lá, coloco no lugar de novo. Isso daí acontece quase sempre. Na segunda-feira eu reparei que as pranchetinhas estavam todas organizadas em cima da mesa da secretaria, que eu acho que a Ana Paula organizou, ou alguém mais. Todas bonitinhas, com as folhinhas colocadas uma do ladinho da outra ali, para quando começasse a reunião poder usar. Achei o máximo. Obrigada, viu, minhas filhas, quem fez isso. Parabéns. Ficou muito lindo. E aí acontece que às vezes vocês vão pegando as pranchetas para usar, e depois vão só jogando aí dentro desse cesto, jogando. Fica assim. Ninguém lembra que não tem só o trabalho de segunda-feira, que tem trabalho outros dias na casa, que a gente pode precisar da prancheta a qualquer momento. E a gente tem que ficar aí no meio dessa embolação ali. Então vamos cuidar. Peguei, não custa colocar com jeitinho. Gente, 2 segundos, 3, 1 minuto a mais que gastar, tá? Vocês ganham muito. Não é tempo gasto, é tempo investido. Vocês têm que entender isso. Quando a gente para fazer essas coisas, a gente para organizar, que colocar no lugar a prancheta, quando eu pego, quando eu paro para poder arrumar as faixas que eu usei, né? Quando eu paro para ajeitar os meus apetrechos pessoais, não é tempo que eu estou gastando, é tempo que eu estou investindo em mim, na minha espiritualidade, em mim, na minha pessoa. Eu estou investindo em mim quando eu faço isso, porque eu vou aprendendo a ser cada vez melhor,
a conviver cada vez melhor nos meus espaços, seja lá onde for. Eu não falava outro dia que a nossa casa de axé é um lugar que a gente aprende a conviver, onde a gente aprende várias coisas para a nossa convivência de vida diária no mundo, em todos os lugares que eu tiver, é um laboratório de convivência, é um laboratório de viver, porque é. Então, tudo que eu experimento ali, tudo que eu faço ali, vai refletir na minha vida, pessoal. Tá? Então, eu estou investindo em mim quando eu faço isso. Eu não estou perdendo tempo. Então, na hora que eu vou tirar minha roupa lá no vestiário, por mais, às vezes, pressa que eu tenha, que às vezes estou com horário já tarde, quero ir embora, não sei o que e tal, tudo bem. Mas crie uma forma de agir de maneira que, mesmo na pressa, eu consiga cuidar das minhas coisas. Eu consiga guardar minhas guias direitinho, eu consigo enrolar o meu adalogum, né, dobrar minha faixa direitinho, tá? Que eu consiga chegar aqui, colocar a pranchetinha lá no lugar, quando eu terminar, bonitinho, que eu consiga colocar as minhas faixas ali, bonitinhas, as faixas da casa que eu usei, de maneira que fique organizadinho, tá bom? E o copo, vou voltar o copo. Há um tempo atrás, a gente combinou, né, que era muito bom que os médios levassem suas garrafas, seus copos, já é antigo na nossa casa, coloque seu nome, antes a gente até pendurava ali na cozinha, mas nem tem espaço para pendurar de todo mundo, nem mais, né? Mas leva, para evitar que a gente use copo descartável, para evitar que a gente espalhe copo descartável. Agora, se eu for usar, então, que eu não pegue toda hora, que realmente eu vou precisar usar, vou precisar colocar no lugar, peço licença, coloco ali, vou tomando. Agora, terminou o trabalho, deixa eu recolher meu copo, deixa eu jogar ele fora. Tá bom? Vamos fazer essa parte aí. Né? Fora isso, cada um pode ter sua garrafa, pode ter seu copo, que aí economizamos, e como eu disse, é mais ecológico, e o caboclo fica satisfeito. Porque quanto menos coisa a gente faz e cria de lixo por aí, né? Melhor. Ele fica mais satisfeito. Tá? É isso. Espero que assim eu tenha ajudado, que eu tenha trazido para vocês uma contribuição em relação às explicações sobre né, os apetrechos, os apetrechos que tem na casa, o nosso cuidado espiritual com as nossas coisas, com as coisas da casa, com as coisas dos outros também. Eu espero que eu tenha ajudado, né? É o meu aprendizado que eu, assim, compartilho com vocês. Não é a mãe Cláudia trazendo ordens, mandando, brigando. Minha intenção não é essa. Minha intenção é orientá-los e compartilhar com vocês as minhas melhores experiências. Porque é justo. Tudo aquilo que a gente aprende, que nos faz bem, é muito bom a gente compartilhar. E é isso que eu tento fazer com vocês o tempo todo. Tudo que eu aprendi ao longo da minha caminhada, aprendi com a espiritualidade, aprendi na prática, né? E nos fundamentos que eu busquei, eu quero muito compartilhar. Eu quero que outros tenham a mesma oportunidade. E estou aberta também para o compartilhamento de vocês comigo, para aquilo que vocês quiserem trazer também como orientação, como aprendizado para mim. Estou aberta, sempre. Tá bom? Filhas e filhos. Então, fiquem com Deus. Meu beijo. Minha bênção. Que Pai Oxóssi, Mãe Iemonjá seja junto a vocês. Que Oxalá nos abençoe e nos ilumine sempre. Tá? Eu termino com... Vou deixar com vocês aqui na hora que eu sair agora, aqui, uma frase que fala da paz, para que a gente possa sempre cultivar a paz. A nossa casa chama Amigos da Paz. Não é à toa, esse nome veio da espiritualidade para mim, quando eu estava ainda me organizando para abrir a casa. Foi a própria espiritualidade que enviou esse nome, não fui eu que inventei. E aí, hoje, entendo que existe até uma equipe, né? Dos amigos zeladores da paz que têm trabalhado conosco. E que existe essa equipe no mundo da espiritualidade. E que provavelmente existe uma colônia ligada a nós também. Porque nada é em vão, nada é por acaso. Então, não foi por acaso que esse nome chegou para nós. Então, a paz, o cultivo da paz, é uma das nossas bases. Inclusive, está no nosso estatuto. Cultivo da paz. Cultivar a paz é cultivar a boa convivência, cultivar a solidariedade, a fraternidade,
a paciência, a tolerância. Então é isso que a gente precisa, tá? Então vamos cultivar a paz, vamos seguir assim, de maneira fraterna e solidária, tá bom? É o que eu espero, é o que eu tento fazer junto a vocês, nessa grande, grande, grande escola de viver e nesse nosso laboratório de amar. Fiquem com Deus.